Obrigada, presidente Paulo. Eu pergunto só antes, para poder programar a minha fala, se eu terei 5 ou 10 minutos, para que eu possa fazer o meu pronunciamento. Aqui está registrando 5 minutos, eu pergunto se são 5 ou se são 10. Nós não vamos ter, não deliberativa, nós não teremos hoje pauta, é por isso que eu pergunto. Mas, enfim, eu pediria, então, ao presidente se pudesse me dar 10 minutos, e eu serei rigorosa no tempo, para que a gente possa ouvir também os colegas. Mas é porque é o assunto que me traz essa tribuna, senhor presidente, e que não é diferente do assunto que pautou essa semana no Senado Federal, um assunto da mais alta relevância. Talvez eu diria que esteja na prioridade não só do Congresso Nacional, mas na prioridade da agenda, da mente e dos corações de todos os brasileiros. Eu me refiro a essa escalada de violência que assola o país, senador Jorge Viana, e já tive o privilégio de ouvi-lo aqui nessa tribuna mais de uma vez tratando dessa questão. Pois bem, na segunda-feira, na tarde de segunda-feira, minha cidade natal, uma cidade de porte médio de 100 mil habitantes, saiu nas páginas das manchetes dos grandes jornais do meu estado, por conta de uma grande operação da Polícia Rodoviária Federal, aliás, uma operação comum da Polícia Rodoviária Federal, que apreendeu, entre tantas armas e munições no meu município, uma metralhadora calibre .50. Poderia ser mais uma das inúmeras apreensões que ocorrem na BR-262, que corta o estado de Mato Grosso do Sul, se não fosse o potencial bélico, o potencial balístico e bélico deste armamento, capaz, segundo os especialistas, de derrubar uma aeronave de grande porte. Não só na segunda, mas na terça, na quarta. Também nesta semana tivemos a divulgação oficial de dados do IPEA, dados assustadores, que mostram, resumidamente, de uma forma muito sucinta, que o Brasil há muito tempo está em guerra. Esta guerra, que não é uma guerra civil oficial, mas uma guerra civil não declarada. E que o país, considerado um país pacífico, o país do carnaval, o país do futebol, o país do samba, o país que sempre se vangloriou e sempre teve orgulho de dizer que tem o povo pacífico e que nunca precisou pegar em armas, hoje vive uma guerra civil não declarada que mata mais do que as guerras declaradas. Só um dado para rechear essa minha fala: em 10 anos, o Brasil matou mais jovens que todos os 10 anos da Guerra do Vietnã. Este assunto é um assunto que precisa ser tratado com responsabilidade, não só pelo poder público, não só pelo Executivo, mas também por esta Casa, pelo Congresso Nacional. Nos deparamos hoje com um cenário realmente inacreditável. Nós temos hoje a guerra na porta das nossas casas, nas telas da televisão. Ela não só chega até a soleira da nossa porta, ela entra sem pedir permissão e deixa um lastro de dor, um lastro de morte que atinge o coração de todos os cidadãos brasileiros. Pior ainda é que estes números mostram que não há vencedores, somos todos perdedores. Os números do IPEA eu vou deixar aqui registrado, porque não vou aqui generalizar, vou aqui deixar números específicos, porque cada morte, cada número é um cidadão, é uma morte, e para aquela mãe, para aquele pai, para aquele filho que perdeu esse ente querido, esse número é absoluto. Em 2016, foram 62.517 homicídios no Brasil. Pela primeira vez, ultrapassamos a marca de 30 homicídios para cada 100 mil habitantes. Este número é 30 vezes maior do que a média de homicídios e assassinatos na Europa. Pior ainda é sabermos que nos estados do Nordeste, em pelo menos 5, em um estado do norte do país, esse número chega a 100 mortes, 100 assassinatos, 100 homicídios para cada 100 mil habitantes. Mas a pergunta que tem que ficar aqui é o porquê.
ou os porquês? Quais são as causas, qual é a causa ou quais são as causas desta guerra, desta violência que assola o país? Se nós pudéssemos aqui ficar em apenas uma, eu ficaria na falta de responsabilidade com que durante muitos anos se investiu e se investe em segurança pública no país. Porque se investe na consequência e se esquece da causa ou das causas. Por muitos anos, e continuamos assim, nós investimos recursos, capital, recurso financeiro e humano nas consequências. Nós temos polícia e policiamento nas estradas e nos grandes centros. E esquecemos da nossa fronteira aberta, de onde vem a munição, de onde vem o armamento, de onde vem o tráfico de drogas, que por onde passa deixa o lastro de violência até chegar nos grandes centros, nas grandes metrópoles, deixando registrado esse número avassalador. Senadora Simone, a senhora me permite uma parte? Com prazer, senador Jorge Viana. Eu cumprimento Vossa Excelência, agradeço a parte que Vossa Excelência fez, como disse no início, todos nós estamos chocados com a realidade e, claro, agora com os dados oficiais que saiu no Atlas da Violência essa semana, sobre os dados de 2016. Provavelmente, e eu não estou aqui torcendo, mas torço contra, mas os de 2017 serão números piores ainda. Então, nós estamos vivendo uma verdadeira guerra entre brasileiros. A senhora mora num estado e defende as melhores políticas para o seu estado, que é um estado de fronteira, o meu também, o seu com o Paraguai, o meu com Bolívia e com o Peru. Paraguai e Bolívia também. Desculpa, Paraguai e Bolívia e o meu com Bolívia e Peru. São países irmãos, mas nesses países nós temos grande parte da produção de drogas. E isso passa também pelo território brasileiro, ou seja, é uma situação também o tráfico de armas e nos impõe algumas medidas. Primeiro, nós somos legisladores, temos que rever, do ponto de vista da lei, o que podemos fazer. Eu já vou falar disso. Mas, do ponto de vista das políticas, nós vamos esperar até quando? Eu ontem propus, anteontem, que parássemos tudo, são 62 mil assassinatos, e reuníssemos judiciário, executivo, legislativo, a sociedade, as igrejas, para discutir e gastar o que for necessário para a gente não ficar contando 62 mil mortes, que já vão virar 70 mil. Mortes, especialmente de jovens, porque são de 29 anos para baixo, a maioria dos mortos, das vítimas, e as famílias se desinteirando, a situação se agravando. Então, eu parabenizo Vossa Excelência, eu vou falar também do mesmo tema daqui um pouco, porque eu assumi um compromisso comigo. Toda semana eu vou falar 1, 2, 3 vezes sobre a questão da violência, porque eu acho que nada é mais importante que a vida, e o medo tomou conta de cada cidade, de cada casa do nosso país. E não tem culpados. Essa situação se agravou de 2013, 2014 para cá. É só olhar os números, não é uma coisa que era endêmica, ficou endêmica, são mais de 30 mortes para cada grupo de 100 mil no Brasil, mas nos estados do Norte e do Nordeste a situação chegou num ponto absolutamente insustentável. Então, parabenizo Vossa Excelência e acho que aqui, em vez de achar culpados, nós temos que, pelo amor de Deus, nos juntarmos todos e tentarmos fazer algo juntos pelo nosso país, especialmente pela população desse Brasil. Parabenizo Vossa Excelência, senadora Simone. Eu que agradeço, senador Jorge Viana, e eu comungo do pensamento de Vossa Excelência. Não é hora de apontar culpados, até porque culpados somos todos nós. Culpados no sentido de responsabilidade, não culpados. Nós somos responsáveis. A nossa política de segurança pública se esgotou. E o sistema carcerário, a nossa política de sistema carcerário, ultrapassou todos os limites. Ela está falida. Ela ultrapassou a barreira da falência, né? Ela já não existe mais. E aqui eu trago um exemplo e um dado, e Vossa Excelência pode até me ajudar nesses números. O Brasil prende muito e prende mal, é verdade. E aí todo mundo diz o seguinte, mas falta dinheiro para construir presídios, falta dinheiro para dar armamento para o policial, falta dinheiro para aumentar o efetivo da Polícia Civil, Militar, da Polícia Rodoviária, falta dinheiro para criar fazer um plano realmente eficiente nacional de segurança pública e implementar esse plano, falta dinheiro para o CISFRON e controlar as nossas fronteiras. É verdade, mas será que nós não estamos sendo ineficientes nessa conta? Se o dinheiro é pouco, como toda dona de casa, ela corta o supérfluo, ela diminui naquilo que pode diminuir, ela deixa de comprar uma camiseta e compra o sapato para o outro filho que está precisando mais. É assim que se faz. Então, eu trouxe um número aqui, Vossa Excelência, de repente, pode me ajudar, em relação ao sistema carcerário. Nós temos mais de 700 mil
presos no Brasil, ou pelo menos condenados e respondendo o processo? 740 mil. 740 mil. Então, eu vou trabalhar em cima de números oficiais que eu tenho também aqui. Desses, 148 mil respondem em regime domiciliar. O custo dele é muito menor, ótimo. Não são pessoas perigosas, são primários, bons antecedentes, não cometeram um crime com violência à sociedade. Muitas vezes é a mulher que furtou lá um shampoo no supermercado. Mas nós temos 240 mil que são presos provisórios. Vamos explicar o que é isso para quem possa estar muitas vezes nos 40%. ouvindo. 40% dos presos estão presos respondendo o processo. Eles ainda não foram condenados, eles podem até ser absolvidos por falta de prova pela inocência. Eu não estou dizendo para desencarcerar 240 mil. Muitos desses são reincidentes, muitos desses são perigosos à sociedade, muitos desses cometeram crimes com violência. Mas, hipoteticamente, eu acredito que esse número é bem maior, presidente Paulo. Sim, 30% dos provisórios são primários, bons antecedentes e não cometeram um crime com violência, ou seja, não são nocivos à sociedade. Só vou ficar em cima de 30, acho que é mais. Então, se nós calcularmos o custo desse preso, que segundo a ministra do Supremo Tribunal Federal, custa R$ 2.500 por ano, por mês, mais do que um aluno no ensino médio custa por ano. Se nós ficarmos em R$ 2.500, que é o custo de um provisório, tirando 30% desse provisório, e colocando uma tornozeleira ou dizendo ele vai responder o processo aguardando em casa, para que o contribuinte, o povo brasileiro não pague essa conta, eu cheguei aqui um número e Vossa Excelência pode me ajudar, e o custo total dos presos provisórios hoje custa 7 bilhões de reais por ano. 7 bilhões. Se eu disser que 30% são primários, não cometeram crimes considerados nocivos à sociedade, no sentido de periculosidade, que poderiam estar respondendo ou em liberdade ou dentro de casa, 30%, eu estou falando que primeiro, eu estou abrindo 70 mil novas vagas para que se possa colocar, aí sim, o marginal, o chefe de facções, aqueles que realmente são nocivos à sociedade, que hoje estão contribuindo para aumentar essas estatísticas vergonhosas no Brasil, na cadeia. E mais do que isso, ou se eu quiser trocar por estudantes, eu estou abrindo a possibilidade para 1 milhão de novos jovens estarem no ensino médio, sem com isso aumentar 1 centavo a conta da educação, a conta do Ministério da Educação, a conta dos recursos da União. Então, são essas coisas que, a princípio, parecem ser simples, mas que podem ser resolvidas pelo Congresso Nacional. Então, quando eu venho a esta tribuna hoje, eu não venho apenas para denunciar, eu não venho apenas para anunciar, eu não venho apenas para dizer aquilo que a sociedade já sabe, porque sente na pele, ou assiste na televisão, ou muitas vezes lê no jornal e nas redes sociais. Eu venho aqui para tentar, junto com os senhores e as senhoras, encontrar uma solução. E, por isso, eu quero enfatizar que ontem nós demos um grande passo, senador Lazia, na Comissão de Constituição e Justiça. Nós aprovamos 2 projetos da mais alta relevância. Um, do meu colega amigo, que tenho orgulho de ser meu companheiro, não só de partido, mas de bancada do Mato Grosso, senador Valdemir Moca. Ele apresentou um projeto que, a princípio, parece simples, mas que vai gerar uma economia para os cofres públicos para ser investido em mais segurança pública. A partir da aprovação desse projeto, que já vai para a Câmara dos Deputados, e nós vamos pedir urgência lá. Todo preso vai ter que pagar, vai ter que custear a sua despesa. Se ele não tiver condições, ele entra no que já está estabelecido no artigo 29 da Lei de Execução Penal, ou seja, ele vai trabalhar, o Estado vai dar oportunidade para ele trabalhar, ele vai tirar uma parte que é para o sustento da sua família e o restante vai ser para custear o gasto que ele tem dentro do presídio. Mas o mais importante é que o projeto dele é um projeto que visa a igualdade também social, porque diz o seguinte, não é justo que aquele que é preso e tem condições financeiras, o que é rico, o que é de classe média e que tem condições de pagar R$ 2.500 para ficar preso, fique preso nas custas da sociedade. E mais, porque nós não podemos obrigar esse indivíduo a pagar. Se ele não pagar, e aí uma emenda que eu apresentei, ele vai ser responsável com os seus bens e ele vai entrar na dívida ativa da Fazenda Pública e vai ter que ressarcir, quando sair do presídio, o ônus, o custo que a União, o Estado teve com a sua prisão. E ainda um projeto do senador Eduardo Braga,
senador Jorge Viana, estabelecendo a possibilidade de construção de presídios agrícolas em municípios acima de 500 mil habitantes. Para quê? Para aquele que está no semiaberto. Porque aí o presídio é barato de se construir, você não precisa construir muros, basta uma cerca simples, ele já está no semiaberto, ele vai trabalhar nas colônias agrícolas, nesse presídio agrícola, ele vai produzir, ele vai levar alimento para sua casa, ele vai estar, em vez de causando despesa, ele vai estar gerando renda e com isso vai estar, inclusive, ajudando na sua ressocialização. Exemplos como este, ou quem sabe na fala do senador Jorge Viana, num grande mutirão da Justiça através da SNJ, com o Congresso Nacional e o Ministério da Justiça, por que não analisarmos caso a caso desses presos provisórios, primários, bons antecedentes, que tenham cometido pequenos delitos, principalmente o caso das mulheres, que poderiam estar respondendo o processo com regime domiciliar, para abrirmos essas vagas para os verdadeiros bandidos que estão à solta, causando terror, não só hoje, e isso é importante dizer na sociedade brasileira, já estão infiltrados nos órgãos, nas instituições, na política, em diversos segmentos. Nós estamos aí criando um quarto poder, e este quarto poder precisa ser combatido o mais rápido possível. Com o maior prazer, novamente, senador Jorge Viana, não sei se... Não querendo ser impertinente, mas é tão importante o que nós estamos debatendo, ainda mais Vossa Excelência, senadora Simone, trazendo aqui claramente que temos soluções, sim, para o sistema prisional, imediatamente podem ser implementadas e vão trazer resultados. Quando eu assumi o governo do Acre em 99, o crime organizado estava instalado no Acre. Era uma situação de terror, de medo. Nós conseguimos vencer e reduzir os índices de mortes violentas no Acre abaixo da média nacional, quando o Acre era um dos estados mais violentos do Brasil, porque houve uma ação conjunta de todas as instituições, mais ou menos nessa linha que eu defendo, que Vossa Excelência defende. O que não dá é para fazer um olhar de paisagem, que isso faz parte da paisagem do Brasil. O que nós estamos tendo é uma guerra no Brasil que mata mais do que a guerra do terror e mata mais do que a guerra da Síria. E brasileiros contra brasileiros numa guerra não declarada. Mas eu queria, antes da senhora concluir, só trazer um dado que me preocupa muito. A senhora representa o estado do Mato Grosso do Sul, que tem fronteira com o Paraguai e com Bolívia, eu do Acre com Bolívia e Peru. Veja só, um dado feito no UOL, que eu vou apresentar no meu discurso, mas só para a senhora ver a gravidade. Trazido pelo UOL, então não é denúncia de ninguém. Eles fizeram um estudo. No dia 5 de março deste ano, eles publicaram que houve um corte de 54% nos recursos do CISFRON. Olha, agora o CISFRON, pelo atual governo, exatamente o recurso que seria destinado. Ele faz o paralelo entre 2016 e 2017, o corte foi a verba que o Ministério do Exército tinha para o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, CISFRON, era de 285 milhões, cortaram para 134, ou seja, o corte é de 54%. E para onde ia exatamente esse dinheiro? Para o monitoramento de 650 quilômetros no Mato Grosso do Sul, na fronteira com a Bolívia e com o Paraguai, numa fronteira de 16 mil quilômetros. Então, dessa maneira, não dá. Não é que o governo não precisa de recursos e precisa fazer corte. Nós temos que parar e ver onde nós devemos cortar e onde nós devemos aumentar os recursos e o orçamento. É isso, essa insensatez que está levando ao número de cada vez mais mortos. Lá no Acre, nós botamos uma emenda de bancada. O governo não libera, o governador Tião Viana não pode implementar algumas ações. Então, ou paramos todos e estabelecemos a prioridade em defesa da vida, de enfrentamento do crime organizado, ou vamos seguir contando os mortos. É lamentável, mas essa é a triste realidade brasileira. Sem dúvida nenhuma, senador Jorge Viana, e Vossa Excelência me permitiu, com esses números, até fazer um fecho aqui dessa parte da minha fala. Quando nós falamos que os preços provisórios custam 7 bilhões e que pelo menos 30% poderiam estar respondendo o processo em casa, ainda que com tornozeleira eletrônica, nós estamos falando aí numa possibilidade de economia de pelo menos 2 bilhões de reais por ano. É o dinheiro que falta para a nossa fronteira. E aí Vossa Excelência foi muito feliz em relação ao CISFRON. O CISFRON, que vem lá de muito tempo, há mais de 10 anos, salvo engano, no final do mandato do ex-presidente Fernando Henrique, ele, que é um programa que, na teoria, ela visava realmente fechar a fronteira seca do país, ele vem sofrendo cortes
Todos os anos. Vossa Excelência falou em 54%. Eu, infelizmente, tenho que dizer que é muito maior, porque, na realidade, o Cisfron era para que em 10 anos estar pronto, no investimento de 10 bi, ou seja, 1 bi por ano. Todos os anos, governos que passaram, e não é aqui a questão de apontar dedo em responsabilidade de ninguém, todos os presidentes da República que passaram, e esse também, todos cortaram já antecipadamente a projeção do projeto, e quando já vem para o orçamento, ele já vem apenas com 30% do valor total, ou seja, era para ser 1 bi no orçamento, nós no Congresso Nacional aprovamos, porque vem assim do governo federal, algo em torno de 300 milhões. Desses, normalmente, nós temos o corte, o contingenciamento de 50%. Então, que era 1 bi, que virariam 300, viram 150 milhões. Ao invés de 10 anos, nós vamos precisar de 30 anos para fechar a fronteira. Se nós temos de onde tirar com medidas eficientes, medidas como esta, do desencarceramento de provisórios não perigosos, para abrir vagas para os perigosos e gerar uma economia também aos cofres públicos. Eu finalizo, senhor presidente, agradecendo já a boa vontade de Vossa Excelência e dos colegas senhores senadores e senhoras senadoras que vão usar a palavra, mas não sei antes, para deixar aqui o meu lamento final. A dor de, como mãe de 2 adolescentes, saber que nesta guerra, que não tem vencedores, somos todos perdedores, não perde apenas a mãe, o pai, o presente. Nós estamos perdendo o futuro, porque os números mostram, e os números estão aqui, os números redondos, que nós estamos colocando em risco o futuro do Brasil, porque a maior vítima desta violência é o jovem. Infelizmente, o jovem negro, o jovem de baixa escolaridade, o jovem sem condição financeira. Afinal, nós temos 11 milhões de jovens que são nem nesse país, que nem estudam e nem trabalham. São 325 mil jovens assassinados nesses 10 anos. São 32 mil só no ano de 2016. Este número, repito, de 325 mil jovens, 10 anos, corresponde a 7 vezes o número de soldados mortos na guerra do Vietnã nos Estados Unidos. Nos estados do Nordeste, e do Norte, essa taxa, eu falei no início da minha fala, é de 100 jovens a cada 100 mil habitantes. Este número é um número inconcebível. Então, a minha fala final é esta. Nós precisamos institucionalizar o discurso e as ações do Congresso Nacional. Institucionalizar significa oficializar e termos foco e resultado. Se não conseguirmos e não conseguiremos resolver todos os problemas, vamos focar no problema da causa, que é a fronteira, e num dos problemas da consequência, que é o sistema penitenciário, o sistema carcerário. Se nós conseguirmos avançar, pelo menos nisso, nós teremos recursos para investirmos tanto na fronteira quanto no caminhar da segurança pública, no investimento em equipamento, em tecnologia, em aperfeiçoamento daquele profissional da segurança pública que vai garantir a segurança para todos nós. É este recado final que eu gostaria de deixar, senador Paulo, agradecendo mais uma vez aí a gentileza do espaço. Ou nós institucionalizamos o nosso discurso e nossa ação, sejamos práticos, unidos no esforço, numa comunhão de vontades, ou quem vai se institucionalizar, estar no nosso lugar, nesta tribuna, falando para a sociedade brasileira, como senador ou senadora da República, ou na Câmara dos Deputados, ou na Presidência da República, pode ser muito bem, infelizmente, alguém financiado por essas organizações criminosas que hoje estão comandando e mandando não só nos grandes centros e nas grandes metrópoles, mas estão infiltrados em todos os segmentos, do menor ao maior município. Muito obrigada, presidente, e pedindo aqui a Deus que nos ilumine, porque neste momento é preciso realmente ter fé, além de esperança, para buscarmos uma solução para esse gravíssimo problema que hoje assola o país. Muito obrigada.